Quantas vezes você foi realmente valorizado por ser bom? Quantas vezes seu esforço para agradar, para ser gentil, para ser justo, acabou sendo ignorado, explorado ou até mesmo desrespeitado? Talvez você nem perceba, mas a obsessão por ser uma boa pessoa pode ser justamente o que está te aprisionando. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que a bondade é sempre recompensada, que a justiça, a honestidade e a humildade abrirão portas no mundo de forma automática. Mas a realidade é cruel. O mundo não funciona assim. A bondade sem estratégia se torna vulnerabilidade, se torna invisível, se torna presa fácil para aqueles que sabem jogar. Desde criança, aprendemos que não devemos levantar a voz, que não devemos contrariar, que devemos engolir lágrimas, raiva e frustração. Fomos moldados para ser agradáveis, para não incomodar, para sermos úteis aos olhos alheios. Engolimos o choro, escondemos a dor e aprendemos que sentimentos fortes eram sinais de fraqueza. A moralidade ensinada nos livros e nas escolas, nos filmes, nos exemplos de família, parecia clara e justa, mas na prática nos treinou para obedecer, para ser previsível, para sermos dóceis. Quantas vezes você se calou para evitar conflito? Quantas vezes suportou humilhações silenciosas, fingindo que estava tudo bem? E a cada silêncio, a cada concessão, o mundo apenas assumia que podia pedir mais. E pedindo, pediu sempre, até que você não soubesse mais onde terminava a sua vontade e começava a obrigação de satisfazer os outros. A bondade que parecia virtude tornou-se coleira. A moralidade que parecia libertadora tornou-se armadilha. E isso não é exagero. Enquanto você tentava ser bom, o mundo operava segundo lógica própria: poder, vantagem, resultado. Maquiavel foi um dos primeiros a falar sobre essa verdade nua e crua. Não para criar monstros, não para ensinar a manipular por prazer, mas para mostrar que a ingenuidade, vestida de virtude, é perigosa. O príncipe, dizia ele, que busca ser apenas bom, será destruído por aqueles que não são. Isso não é filosofia antiga sem aplicação prática. É uma lição de sobrevivência emocional. A bondade sem limites não é sinal de integridade, é sinal de vulnerabilidade. A generosidade cega, a paciência infinita, a empatia sem contorno, tudo isso vira moeda de troca para os espertos e alimento para predadores emocionais. Quantas vezes você se doou sem receber nada em troca? Quantas vezes explicou demais, justificou demais, pediu desculpas por existir? E ainda assim, sentiu-se invisível. Essa dor silenciosa, esse cansaço que parece sem origem, é resultado de anos de treinamento social para agradar. A boa intenção, quando não acompanhada de presença, consequência e limites, não é notada, não é respeitada, não é valorizada. E o paradoxo cruel é que, enquanto mais se esforça para ser aceito, menos respeito você recebe. Quanto mais se curva, mais esperam que você se curve ainda mais. E aqui entra a primeira ruptura que precisamos contemplar. Ser bom não é ser inofensivo. Ser bom não é agradar a todos, nem tampouco ceder sempre. A bondade verdadeira precisa de estrutura, precisa de presença, precisa de limite. Porque o mundo, infelizmente, não reage à sua intenção, reage à sua postura. Não é sua sinceridade que gera respeito, é a clareza do seu não, a firmeza do seu limite, a consequência dos seus atos. Quem impõe respeito não precisa explicar. Quem tem limites é ouvido, mesmo que não seja amado. Quem demonstra presença tem poder, mesmo que silenciosamente. E isso nos leva ao próximo ponto. O sofrimento que você sente, aquela sensação de estar preso, é resultado de anos de submissão emocional. Você aprendeu que ser você mesmo era perigoso. Aprendeu a se moldar, a recuar, a engolir o que sente. Engolir a dor se tornou rotina. Engolir a raiva se tornou normal. Engolir os próprios desejos virou hábito. Mas a pergunta brutal que você precisa se fazer é: aceito por quem? Valorizado por quem? Respeitado por quem?
Porque se a resposta for por ninguém em particular, então toda essa submissão não tem propósito, só mantém você preso. Você pode continuar sendo gentil, empático, compreensivo, mas precisa entender que essas qualidades, sem contorno, sem força, sem consequência, se tornam armadilhas. Você pode perdoar, mas precisa escolher a quem perdoa. Você pode ajudar, mas precisa decidir a quem entrega sua energia. Você pode amar, mas precisa aprender que amor não é obrigação, não é submissão, não é autoextinção. A boa pessoa, quando submetida a expectativas alheias, torna-se refém do olhar do outro, tornando-se invisível para si mesma. A realidade que Maquiavel apresenta é dura, mas libertadora. A vida não recompensa o bom, recompensa o estratégico. E ser estratégico não significa ser cruel, significa ser consciente. Significa observar o mundo, entender os jogos emocionais, perceber as intenções ocultas, estabelecer limites claros, agir com presença e impor consequência. Significa ser como a raposa e o leão, como ele mesmo disse, astuto, observador, inteligente como a raposa, firme e imponente como o leão. Esse é o caminho da verdadeira liberdade emocional. Não viver para agradar, mas viver com clareza, com presença, com responsabilidade sobre si mesmo. Você já percebeu como quem se curva sempre, quem explica demais, quem pede desculpas por existir, raramente é lembrado? Enquanto isso, aqueles que estabelecem limites, que dizem não quando necessário, que não se sacrificam por aprovação, são respeitados, mesmo que não sejam queridos. Isso não é injustiça, é estrutura do mundo. E aqui reside uma verdade que ninguém gosta de admitir. A submissão emocional não é virtude, é medo. Medo de rejeição, medo de julgamento, medo de ser quem realmente é. E nesse medo é que a maioria se perde. Quantas vezes você deixou de dizer algo que queria, deixou de impor um limite, deixou de proteger sua energia só para não parecer egoísta, insensível ou difícil? Quantas vezes a bondade virou escudo, virou máscara, virou prisão? E ao mesmo tempo, você acredita que isso é nobreza, acredita que está agindo certo, acredita que é moralmente superior por ceder, por ser compreensivo, por se sacrificar. Mas o mundo não mede sua intenção. O mundo mede efeito, presença, consequência. A boa notícia é que essa percepção pode mudar. Você pode aprender a existir inteiro, sem se apagar. Pode aprender a ser gentil e firme, empático e estratégico, generoso e consciente. Pode aprender que a bondade precisa de contorno, que a compaixão precisa de proteção, que o respeito começa dentro de você e não fora. O primeiro passo é simples, mas brutal. Reconhecer que a bondade sem limites é armadilha. Reconhecer que agradar a todos não gera liberdade. Reconhecer que sua energia, seu tempo, sua atenção são recursos preciosos e não mercadorias que devem ser distribuídas a quem não valoriza. E a partir desse reconhecimento, surge o convite para a transformação. Parar de ser refém da aprovação, deixar de ceder ao medo, aprender a agir com consciência, inteligência e presença. Não se trata de abandonar sua essência, mas de protegê-la. Não se trata de se tornar cruel, mas de se tornar inevitável. A raposa percebe os perigos, a leoa impõe presença. A bondade, quando aliada à consciência estratégica, deixa de ser vulnerabilidade e se torna força. Quando você finalmente percebe que agradar a todos não gera liberdade, surge a primeira sensação de ruptura. É desconfortável, dolorosa, porque tudo o que você acreditou até hoje está sendo questionado. Aquela necessidade de aceitação, de aprovação, de ser visto como bom, era uma prisão silenciosa, construída ao longo de anos, pedra por pedra, gesto por gesto, sorriso por sorriso. Mas agora, você começa a perceber que a liberdade exige outra postura, outro tipo de bondade. Não aquela que se entrega sem critério, mas aquela que se doa com consciência, com limite,
com intenção. Você começa a notar que, enquanto se esforçava para ser amado, deixava de ser inteiro. Cada vez que dizia sim quando queria dizer não, cada vez que engolia sentimentos, cada vez que se justificava, você se tornava menor. E o paradoxo cruel é que, ao tentar agradar, você não só era menos respeitado, como também menos percebido. As pessoas viam o que queriam, não quem você realmente era. E a frustração que nasce disso é silenciosa, mas intensa, corroendo de dentro para fora. É um peso que você carrega sem perceber, uma obrigação invisível de sempre se moldar, de sempre ceder, de sempre colocar os outros em primeiro lugar. E aqui surge o segundo ponto que Maquiavel nos ensina. O mundo não responde à sua bondade interior, ele responde à sua presença, à sua postura, à consequência de suas ações. Ser bom, sem ser estratégico, é ser invisível, é ser ignorado, é ser explorado. E a maioria das pessoas que você observa todos os dias, na vida pessoal e profissional, já entendeu isso instintivamente. Observam, percebem, testam limites. Os espertos sabem explorar a ingenuidade. Os predadores emocionais sabem se alimentar do excesso de gentileza. E você, que sempre quis apenas ser visto como bom, sem perceber, se tornou presa fácil. A partir desse reconhecimento, surge a necessidade de transformação. Mas atenção, transformação não é imediata, não é confortável, não é doce. Ela exige confrontar verdades que você talvez tenha evitado a vida inteira. É olhar para os próprios comportamentos subservientes, para os padrões de autoabandono, para os momentos em que você abriu mão de si mesmo em nome de aceitação. É sentir a raiva, a frustração, o cansaço e aceitar que essas emoções são sinal de que algo precisa mudar. Enfim, reconhecer que ser bom sem limite é um convite ao sofrimento. E então surge o conceito de autoridade interna, de presença estratégica. Maquiavel falava sobre governar não apenas cidades, mas a própria vida. Ele nos lembra que ser bom é insuficiente se não houver consciência, se não houver fronteira, se não houver consequência. A raposa percebe armadilhas, o leão impõe respeito. Você precisa ser ambos. Precisa ter inteligência para entender intenções ocultas e força para agir de acordo com seus limites. Precisa entender que a bondade sem estrutura se torna vulnerabilidade, mas a bondade consciente se torna poder. É nesse ponto que a psicologia moderna se alia à filosofia clássica. Entender seus próprios padrões emocionais, reconhecer quando você age por medo, quando age por necessidade de aprovação e quando age por liberdade. O medo de desagradar, a ansiedade de ser rejeitado, a compulsão de agradar, todos eles são mecanismos de submissão emocional que você aprendeu desde cedo. E agora, mais do que nunca, é necessário desconstruí-los, questioná-los, confrontá-los. Você começa a perceber que, muitas vezes, quando tentava ser legal, não estava sendo bom, estava sendo submisso. Estava se moldando ao desejo alheio, criando uma versão de si que cabia nas expectativas dos outros, mas não na sua própria realidade. E essa percepção é libertadora e dolorosa ao mesmo tempo, porque você percebe que grande parte da sua vida foi dedicada a manter uma máscara, a cumprir um roteiro que não era seu. A bondade verdadeira surge quando você é íntegro consigo mesmo, quando age segundo suas próprias regras, segundo seus próprios limites, segundo sua própria ética interna, e não segundo o que o mundo espera de você. E a partir desse ponto, surgem perguntas inevitáveis. Por quanto tempo você continuará se sacrificando por aceitação? Até quando vai engolir suas próprias necessidades, vontades e desejos para se encaixar em padrões alheios? Quanto da sua energia foi desperdiçada tentando manter uma imagem que nunca foi sua? E a resposta não está em soluções externas, mas na sua capacidade de estabelecer limites claros, de dizer não sem culpa, de escolher a quem entrega sua energia, sua atenção, sua confiança.
Essa consciência abre caminho para a próxima etapa: agir com presença e firmeza, sem abrir mão da gentileza. O mundo não precisa de mais pessoas submissas, nem de mais pessoas que se perdem tentando agradar. Ele precisa de pessoas inteiras, que sabem quem são, que reconhecem seu valor, que respeitam sua própria energia e que não se deixam dominar pelo medo de desagradar. A bondade consciente exige coragem, exige clareza, exige disciplina. Não é fácil, mas é libertadora. E aqui surge outro ponto crucial: a distinção entre ser amado e ser respeitado. Muitas pessoas vivem presas à necessidade de aprovação, confundindo amor com aceitação, carinho com complacência. Mas o respeito não nasce da submissão, nasce da presença. Nasce da clareza de quem você é, da firmeza com que defende seus limites, da consequência que estabelece em relação ao que aceita e ao que não aceita. E essa autoridade não precisa gritar, não precisa impor dor, não precisa usar força. Ela surge do silêncio firme, da decisão clara, da postura inabalável. Maquiavel nos ensina que para ser príncipe da própria vida é necessário perceber as armadilhas, impor limites, agir de forma estratégica e manter sua integridade. Você pode ser generoso, pode ser compassivo, pode ser empático, mas precisa entender que essas qualidades sem estrutura, sem contorno, sem consequência, se tornam armadilhas. A generosidade cega é explorada. A compaixão sem limite é pisoteada. A empatia sem presença é ignorada. Reconhecer isso é doloroso, mas é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. E assim, a jornada segue. Você começa a reconstruir sua presença, aprende a agir com estratégia emocional, aprende que ser bom não significa se sacrificar. Aprende que a bondade sem limite é armadilha e que a submissão não é virtude. Aprende a impor fronteiras, a escolher a quem entregar sua energia, a proteger sua verdade. Aprende que o respeito começa dentro de você, na clareza dos seus atos, na firmeza da sua postura, na coragem de ser inteiro, mesmo que isso provoque desconforto alheio. E o próximo passo é entender que liberdade não é ausência de amor, nem ausência de conexão, mas autonomia emocional. Ser livre significa agir de acordo com seus valores, com sua ética, com sua verdade, mesmo que isso incomode, mesmo que isso desafie expectativas, mesmo que isso provoque rejeição. Porque a verdadeira bondade surge quando você age a partir da integridade, não da necessidade de agradar. Chegar até aqui já é um marco. Você começou a enxergar que agradar a todos não é virtude, é armadilha. Que ser bom sem limites não gera respeito, apenas exploração. Mas a transformação não acontece apenas com consciência, ela exige ação. É aqui que entra o conceito de presença estratégica. Você precisa aprender a agir de forma inteligente, planejada, sem abrir mão da sua essência, mas com firmeza suficiente para que ninguém subestime sua força. Pense na sua vida cotidiana. Quantas vezes você se calou para evitar conflito? Quantas vezes evitou expressar opinião por medo de desagradar? Quantas vezes se sacrificou para ser visto como bom e mesmo assim sentiu que ninguém valorizou o seu esforço? Isso não é coincidência, é consequência de uma estrutura invisível que condicionou seu comportamento. E a primeira ação estratégica que você pode tomar é simples, mas radical. Aprender a dizer não sem culpa. A palavra não é apenas uma negação, é um instrumento de poder, uma manifestação de consciência. Ela marca presença, define limites, estabelece fronteira. Maquiavel nos ensinou que a percepção é mais poderosa que a intenção. O mundo não responde ao que você sente, ao que você pensa ou ao quanto deseja ser justo. O mundo responde ao que você demonstra, ao que você projeta, ao impacto de sua postura. Por isso, a autoridade interna é mais valiosa do que qualquer tentativa de agradar. Ser respeitado não vem de sorrisos forçados, de concordâncias automáticas ou de gestos de compaixão sem critério. Vem de consistência, clareza e consequência. É aqui que muitos tropeçam. Acreditam que bondade e firmeza são incompatíveis. Não são.
A verdadeira bondade está conectada à integridade. Você pode ser generoso, mas generoso com consciência. Pode ser empático, mas empático com limites. Pode ser compassivo, mas compassivo sem permitir exploração. A diferença é brutal. Aquele que não impõe limite é visto como submisso, enquanto quem impõe, mesmo sendo gentil, é reconhecido, valorizado e respeitado. A partir dessa perspectiva surge a necessidade de redefinir suas relações. A bondade cega cria relações unilaterais, onde você entrega mais do que recebe, se doa sem critério e se esgota emocionalmente. Mas quando você age com presença estratégica, estabelece equilíbrio, começa a perceber quem merece sua atenção, seu tempo, sua energia e quem apenas se alimenta da sua submissão. Esse discernimento é libertador, mas exige coragem. Exige romper ciclos, dizer não, afastar-se de quem não respeita limites, enfrentar a desconexão e o desconforto. O terceiro ponto crítico é a clareza sobre suas intenções. Muitas vezes você age de forma automática, condicionado pelo medo, pela necessidade de aceitação ou pelo hábito de agradar. É fundamental romper com isso. Pergunte a si mesmo: por que estou fazendo isso? Estou agindo por amor à ação, por medo de rejeição ou por obrigação de manter uma imagem? Quando você consegue responder com honestidade, começa a agir com estratégia. Cada gesto, cada palavra, cada decisão passa a ter propósito, alinhado com seus valores e limites. Maquiavel nos lembra da importância da percepção. Seja visto como você realmente é, mas de forma estratégica. A raposa percebe armadilhas, o leão impõe respeito. Aplicando isso à sua vida, você observa os sinais, lê intenções, detecta manipulações, entende padrões, sem se tornar paranoico, mas preparado. E quando precisa, impõe sua presença de forma firme. A combinação de sagacidade e força cria autoridade natural, não aquela que intimida, mas que garante respeito. Outra dimensão essencial é aprender a lidar com críticas e rejeições. Quando você rompe com a necessidade de agradar, inevitavelmente encontrará resistência. Amigos, familiares, colegas podem reagir com desconforto, julgamento, até hostilidade. Mas aqui está a verdade. Isso não é ataque pessoal. É reação à mudança na dinâmica. Você deixou de ser previsível, deixou de ceder automaticamente, passou a impor fronteiras. E o mundo reage à força de mudança. Resistência é inevitável, mas também é sinal de progresso. Enquanto a maioria teme o conflito, você começa a perceber que enfrentar desafios e impor limites não destrói relações, filtra relações. Quem realmente valoriza você, permanece. Quem só se beneficiava da sua submissão, se afasta. Essa seleção natural de relacionamentos é dolorosa, mas necessária. É o processo de reconstrução de um ambiente emocional saudável, onde o respeito, a reciprocidade e a integridade prevalecem sobre conveniência e exploração. No nível interno, essa mudança exige disciplina mental e emocional. A bondade estratégica não surge de improviso, ela se constrói diariamente. Requer atenção plena aos seus sentimentos, vigilância sobre padrões automáticos de submissão, coragem de enfrentar desconfortos e consistência em agir segundo valores próprios. Cada não que você diz, cada limite que estabelece, cada postura firme que mantém, é um passo na construção de autoridade interna. Além disso, é fundamental redefinir o conceito de vulnerabilidade. A verdadeira força não é a ausência de emoção, mas capacidade de expressá-las com controle, sem permitir exploração. Ser vulnerável estrategicamente significa escolher onde, quando e com quem se abrir. Significa não ceder a chantagens emocionais, não se anular em nome de aceitação, mas compartilhar a autenticidade com quem respeita sua integridade. E aqui surge a próxima camada: presença no mundo. Aquele que busca agradar sem limites é facilmente manipulado. Aquele que projeta presença estratégica é percebido, ouvido e respeitado. Essa presença não é baseada em gritos, autoridade imposta ou agressividade. É baseada em clareza, consistência, postura e consequência. É o efeito do leão combinado à sagacidade da raposa. Você sabe quando agir, como agir e com quem agir. Finalmente, é preciso compreender que liberdade emocional e respeito não são presentes que o mundo dá, são conquistas que você constrói. Cada ação consciente, cada limite estabelecido, cada decisão de não se submeter,
É um tijolo na fundação da sua autoridade. A liberdade começa quando você deixa de se importar com a aprovação externa e passa a agir segundo os seus princípios. E a cada passo nesse caminho, você se torna menos manipulado, menos condicionado, menos submisso. Chegamos à etapa final dessa jornada. E é aqui que tudo se conecta. Até agora, você começou a enxergar os mecanismos que aprisionam sua bondade, reconheceu os sinais de submissão, entendeu a diferença entre ser agradável e ser respeitado, e descobriu o poder da presença estratégica. Mas agora é hora de consolidar, internalizar e transformar isso em ação concreta. A verdadeira mudança não é apenas perceber, é agir com consciência, coerência e coragem. O primeiro passo nesta fase é aceitar a realidade nua e crua. Nem todos vão gostar de você, nem todos vão apoiar suas decisões, nem todos vão compreender suas escolhas. E está tudo bem. O ponto central não é agradar, é existir com integridade. Enquanto você continua tentando ser amado por todos, será sempre escravo da percepção alheia. A liberdade, por outro lado, surge quando você decide viver de acordo com seus próprios critérios, com suas próprias regras e limites, mesmo que isso cause desconforto em alguns. Esse desconforto é necessário, ele é o preço da autenticidade. Em seguida, é essencial transformar a consciência em hábitos concretos. Cada escolha diária, o que você diz sim, o que você diz não, onde investe seu tempo, onde investe sua energia, deve refletir a sua autoridade interna. A bondade estratégica exige disciplina. Você precisa monitorar padrões antigos de submissão, detectar quando está cedendo por medo e redirecionar suas ações. Um não dito com firmeza vale mais do que 100 sims concedidos com medo ou culpa. Um limite estabelecido com clareza fala mais alto do que 1000 justificativas tentando explicar sua posição. Outra dimensão fundamental é a comunicação. Autoridade não é apenas presença, é expressão. A forma como você comunica seus limites, expectativas e decisões influencia diretamente como será percebido. Falar com clareza, firmeza e serenidade evita mal-entendidos e projeta segurança. Não se trata de impondo-se agressivamente, mas de se posicionar com autenticidade. Lembre-se, o mundo respeita quem demonstra consequência, não quem se anula. A palavra bem colocada é mais poderosa do que qualquer gesto de submissão. Ao mesmo tempo, é importante trabalhar a resiliência emocional. Romper com a necessidade de agradar gera resistência, críticas e às vezes rejeição. Muitas pessoas próximas podem se sentir ameaçadas por sua mudança, pois você deixa de ser previsível, de ceder automaticamente e de aceitar abusos emocionais. Não permita que isso abale seu propósito. Cada reação negativa que você encontra é um reflexo do seu poder emergente. O mundo reage à força de quem começa a se impor com consciência. O próximo ponto crítico é a seleção de relacionamentos. Quando você muda, as relações antigas que se baseavam na sua submissão tendem a se transformar ou desaparecer. Amigos que só se beneficiavam da sua gentileza sem limites podem se afastar. Famílias que esperavam conformidade podem expressar descontentamento. Isso não é fracasso, é filtragem natural. A vida começa a se alinhar com aqueles que respeitam sua integridade e valorizam sua presença. O espaço emocional que você cria se torna mais saudável, recíproco e equilibrado. Agora, a construção da autoridade interna se torna um ciclo contínuo de autoafirmação e estratégia. Você percebe suas vulnerabilidades, mas aprende a usá-las a seu favor, não contra si mesmo. A empatia é mantida, mas não é entregue sem critério. A generosidade é preservada, mas não é explorável. A compaixão existe, mas é direcionada para quem realmente merece. Cada ação consciente fortalece sua posição. Cada escolha estratégica aumenta sua confiança. Cada limite definido reforça o respeito que você recebe. É crucial também internalizar a lição mais profunda de Maquiavel. Todos percebem o que você mostra, poucos sentem o que você é. Portanto, sua imagem e sua presença são ferramentas poderosas. Não se trata de fingir, mas de projetar a força que você constrói internamente.
um olhar firme, uma postura inegociável, uma voz clara. E esses são sinais de autoridade que o mundo entende instintivamente. Eles comunicam que você tem limites, que você se valoriza e que não será manipulado. Essa é a essência do respeito autêntico. Outro aspecto essencial é a liberdade emocional. Libertar-se da necessidade de aprovação externa abre espaço para escolhas conscientes. Cada decisão deixa de ser uma reação a expectativas alheias e passa a ser uma expressão da sua verdade. A vida deixa de ser teatro e passa a ser ação alinhada com princípios próprios. E isso exige coragem, porque muitas vezes você será incompreendido. Mas é exatamente esse desconforto que marca o início da verdadeira autonomia. Além disso, é hora de entender que a força não significa ausência de sensibilidade. Pelo contrário, a verdadeira força é compatível com empatia, compaixão e cuidado. O que muda é a forma de aplicá-las. Você oferece apoio sem se anular, escuta sem se perder, ajuda sem se esgotar. Essa é a bondade estratégica. A habilidade de ser íntegro e presente sem abrir mão de si mesmo. É a combinação perfeita entre raposa e leão, observação e firmeza, inteligência emocional e presença imponente. A fase final da transformação envolve consolidar essa postura em todos os níveis da vida, pessoal, profissional, social e familiar. Cada decisão, cada interação, cada gesto deve refletir a coerência interna que você construiu. Isso não significa rigidez ou insensibilidade, mas consistência e clareza. A verdadeira autoridade não depende do tamanho da sua voz, mas da força das suas ações e da integridade com que as conduz. Por fim, é hora de tomar a decisão mais importante. Você quer ser amado ou quer ser livre? Não há resposta certa ou errada, apenas a sua. Mas é essencial entender que a busca por aprovação constante nunca gerará liberdade. O amor baseado em submissão é frágil e condicionado. A liberdade baseada em integridade é duradoura e transformadora. Escolher liberdade é escolher respeito próprio, autonomia emocional e autoridade interna. Ao longo desta jornada, você aprendeu que ser bom sem limites é prisão, que agradar é uma trampa, que presença estratégica é poder e que liberdade emocional é a base de qualquer relação saudável. Você reconheceu padrões de submissão, compreendeu a psicologia da autoridade, internalizou a importância de limites claros, presença firme e comunicação consciente. Agora é hora de viver isso diariamente, sem desculpas, sem medo, sem necessidade de validação externa. E aqui está a mensagem final. Ninguém vai te libertar. Não haverá aplausos, não haverá reconhecimento automático. A mudança depende de você, da sua coragem, da sua disciplina e da sua honestidade consigo mesmo. Cada escolha consciente é um passo em direção à autonomia. Cada limite imposto é um tijolo na construção da sua autoridade. Cada gesto estratégico é uma afirmação da sua liberdade. O ciclo termina com uma verdade inegociável. Ser bom não é apagar-se. Ser bom é existir inteiro, com coragem, clareza e presença. Ser bom não é agradar a todos. Ser bom é ser respeitado sem precisar se desculpar por existir. É a síntese de tudo que Maquiavel, a psicologia e a experiência cotidiana nos ensinam. A bondade sem estratégia é fraca. A bondade com consciência é poderosa. Se você chegou até aqui, já percorreu um caminho profundo de reflexão e autoconhecimento. Agora resta colocar tudo em prática todos os dias, em cada interação, em cada decisão. Você não precisa se tornar alguém diferente, precisa apenas deixar de ser refém das expectativas alheias e assumir a soberania sobre a sua própria vida. Essa é a verdadeira transformação. Esse é o príncipe que vive em você.